TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. É isso aí, pessoal, iniciando aqui mais um Janela do Céu. Hoje a minha convidada é da Bahia, de Lauro de Freitas, e ela tá aqui para contar a história dela. A Thelma Alves está aqui comigo hoje e ela vai contar todo o testemunho dela, aquilo que o Senhor fez na vida dela, que a gente quer saber, né? A transformação que Cristo faz na vida de todo mundo. Tudo certo, Thelma? Tudo certo. Então, Thelma, se apresenta aí pra gente, conta como é que iniciou essa tua história com Cristo. Então, eu sou Thelma, aqui de Lauro de Freitas, né, tenho 55 anos, e conheci a Igreja de Jesus Cristo através, né, das irmãs, a Renata, a irmã Wanda, a irmã Nena, e elas me convidaram, né, para conhecer a Igreja de Jesus Cristo, que até então quando eu morava lá de Freitas, eu não ia mais para denominação nenhuma, por conta que ninguém me convidava para ir em lugar nenhum. Sim. Né? Então, eu era orgânica, eu já fui de denominações, depois passei a ser orgânica, né? Não sei se você ouviu falar em orgânica, né? A gente não tem pastor, a gente não temos templo, entendi. né? E aí, Jesus mandou, né? Porque elas não me encontraram, elas foram mandadas para me encontrar. Então, elas me fizeram o convite na minha porta para eu conhecer a Igreja do Senhor Jesus e vieram me buscar, né? Para eu ir, eu fui. E daí em diante, eu tenho aqueles processos, né? De você vai um dia, depois não vai. Aí, aquela coisa toda. E aí a irmã Renata me ofereceu, né, para começar a fazer me orientar, né, me apresentar, né, os livros, né, da editora nos livros que a Igreja de Jesus, ele nos alimenta, né, nos ensinam, né, a gente se descobre. É verdade. Né? A gente se descobre através desses livros. Então, ela começou a vir aqui para casa e me apresentou logo o dono da amargura. Ah, que bacana. Né? O dono da amargura aqui, ela me deu o dono da amargura. E aí eu comecei a fazer o dono da amargura e aí comecei a entender, né, o porquê de tantas coisas ruins que aconteceram na minha vida, no meu passado e mesmo no presente, né, toda coisa que eu guardava de ruim dentro de mim, né, que isso nos causava doença, né, entender porque eu tive um câncer, porque eu tive um câncer no estômago, fiz uma gastrectomia total, né, eu fiz a retirada total do estômago, e várias outras enfermidades que não só enfermidade física, mas também as mentais, né? Aquelas enfermidades de doenças psicológicas, de depressão, muito rancor, né? E aí... E Thelma, antes de tu chegar na Igreja do Senhor Jesus Cristo, tu já conhecia Jesus? Já tinha esse... Eu já conheci. E como é que foi que tu conheceu ele a primeira vez, primeiro contato com Cristo? Então, eu já frequentava algumas igrejas antes, né? Já frequentava, mas eu só vim aceitar Jesus mesmo quando eu tive o câncer. Eu nasci numa igreja, numa denominação, quando eu tive o câncer, e então eu já tinha um conhecimento, eu já tinha um conhecimento bíblico, e na igreja que eu era membro, eu fui expulsa. Eu fui expulsa da igreja porque eu fui morar com um rapaz sem casar. Expulsa mesmo. Fizeram uma reunião e o pastor disse a mim que eu não podia mais frequentar a igreja dele, porque
eu ia envergonhar a igreja, Uhum. porque fui morar com um rapaz sem casar, né? E daí então, eu fiquei muito tempo sem congregar, só em Sim. casa, Uhum. indo ali. E eu acho que eu fui para umas 200 igrejas, mas eu não ficava em nenhuma. Mas estava procurando alguma coisa, sentia que precisava de Cristo, daquela Isso, comunhão. faltava alguma coisa em mim, Uhum. faltava alguma coisa, estava sempre faltando algo. Eu não conseguia fixar em nenhuma igreja, né? E daí eu passei a ser orgânica. Uhum. Eu disse, me encontrei. Aqui é um lugar perfeito para mim. Não tem pastor, não tem ninguém para mandar em nada, não faço, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu vou, se não quiser, não faço, ninguém vai me cobrar nada. Estava perfeito, Uhum. mas faltava alguma coisa. Com Uhum. o tempo foi passando, né? Eu vim embora aqui para Lauro de Freitas, que eu morava em Salvador. Eu vim morar em Lauro de Freitas e aí foi que eu senti mais falta ainda, estava faltando algo. Eu sentia a saudade dos irmãos. Eu Sim. sentia a saudade de estar com o irmão, mas ninguém nunca criou de frente. Oi? Nunca tinha recebido Tinha um convite feito. para participar. Ninguém convidava. Ninguém me chamava. 3 anos se passaram. E tu Eu nunca recebi um orava convite da e igreja. pedia pro Senhor, Senhor, me mostra algum Mas eu lugar. dizia, Senhor, onde está me faltando algo? Onde é que o Senhor me quer? Porque eu ia visitar várias. Embaixo da minha casa, aqui, tem uma igreja. Tem uma igreja aqui embaixo e eu ia, mas não era ali. Uhum. E aí, quando tu Eu não encontrou tava- a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí que a irmã Renata te apresentou os materiais, começou essa comunhão de novo com os irmãos, o que que tu sentiu? Logo no começo, eu não senti muita coisa, não. Mas, assim, eu sabia que era de Deus. Uhum. Porque foram as únicas de 3 anos que foram na minha porta me convidar. Sim. Então eu disse, olha, foi Deus que mudou. Mas mesmo a gente sabendo que foi Deus que mandou, a gente ainda Uhum. ouve, né? A nossa mente ali ainda se retrai, não segue, né? Ou seja, tem um empecilho, coisa do inimigo mesmo, né? É verdade. As duas vozes que você fica escutando, vá, o outro diz, não vá. E ali não é, fique aí mesmo onde você está. Uhum. E aí, As mensagens. A eu irmã- sabia, mas ainda. Oi? A irmã que começou a te auxiliar ali nesse processo de apresentar um livro, de falar do Senhor pra ti, tu sentia assim um amor do Senhor, o amparo nesses momentos? Porque já é um momento difícil a gente começar a descobrir que a gente tá cheio de amargura, né? Às vezes a gente precisa desse auxílio de alguém, né? Pra processar tudo. Assim mesmo, né? Quando a irmã Renata me deu o livro, O Dom da Amargura, e aí, logo ela disse para mim, né? Mas a irmã Wanda, eu disse, vocês me contaram. Ela, não, Jesus mandou a gente te buscar, né? O Senhor Jesus. E aí, quando a Renata me ofereceu logo o Dom da Amargura. O Dom da Amargura. E aí nós começamos a fazer o Dom da Amargura. Juntas. Né? Aí eu dizia assim, mas Renata, eu dizia assim, gente, mas eu já tenho, eu ainda tenho, né? Eu tenho aquelas pessoas que eu cuidava. Embora eu não estivesse dentro de uma igreja, em lugar nenhum, em dominação, mesmo estando dentro de casa, eu tinha muita gente que eu cuidava. Cuidava de me ligar, de pedir conselho, de eu ajudar. E muitas das vezes você não tem o entendimento que você tem que ajudar aquelas pessoas com que Jesus, com que a gente aprende sobre ele. A gente não pode somente falar o que acha. E eu tinha muito isso. De falar o que, mesmo falando de Jesus, mas eu falava o que eu achava. Hoje, né? Hoje eu já tenho uma noção de que eu tenho que falar e explicar que Jesus é a solução de tudo. Né? Ele tem, né? Para cada pessoa ele tem um propósito para aquilo que ela está passando. E assim eu tenho também que estar preparada, né?
para cuidar dessas pessoas, Verdade. para cuidar delas, eu tenho que ter um, um alimento espiritual. Eu tenho que estar bem alimentada para ajudar elas, né? E hoje, na Igreja do Senhor Jesus, né? Hoje, na Igreja do Senhor Jesus, eu já aprendi isso, né? Que eu não posso cuidar sozinha. Precisa da ajuda de Cristo para cuidar das pessoas também. E, Thelma, se tu fosse assim, tu olhando para tua vida, né? Antes de estar com o Senhor Jesus nesse caminho, qual a maior diferença que tu vê em ti? Hoje, a minha vida de antes, eu é uma pessoa sem pavio, com pavio muito curto. Pavio curtíssimo. Não tinha muita paciência, não. Apesar de eu ter esse lado de cuidar das pessoas, mas, assim, uma pessoa que brigava por tudo, me dissesse para eu via com a pedra. E hoje não, hoje eu aprendi através, né, da Igreja do Senhor Jesus, dos livros, que eu tenho que me policiar, eu tenho que me corrigir, né, para poder incentivar outras pessoas, porque eu não vou ganhar. Deus me deu a missão de cuidar, manda a gente ir para o ID, e nesse ID eu tenho que estar dando exemplo. Entendeu? Então, hoje, na Igreja do Senhor Jesus, hoje, depois que eu fui para a Igreja do Senhor Jesus, eu já tenho esse entendimento, essa meio que sabedoria que a gente tem todos os dias, e eu mudei, eu consegui mudar o meu jeito de ser, até dentro da minha casa, com o meu esposo, né? Porque eu fiz, como te falei, eu fui da amargura, depois eu passei para a cura aprofundada, né? A cura aprofundada, e hoje eu estou fazendo esposa em modelação, né? Mas eu não ia muito, não era muito de estar na igreja, ainda estava naquela coisa. Mas as irmãs desistiram de mim, não, viu? Eu pedia a elas, não desistam de mim. Não desistam auxiliando. E, Thelma, nesse processo de limpeza, assim, da amargura dentro do teu coração, como tu comentou ali, teve que passar por uma situação de doença, né? Para realmente começar a ver o que realmente era importante ali na tua vida, o que precisava ser limpo, né? Como é que foi esse processo de limpeza da amargura? Foi um processo, assim, não foi rápido, foi lento, foi devagar, mas eu fiquei... Nossa, eu tinha tudo isso, todo esse processo de amargura que causava tudo aquilo em mim, todas essas enfermidades, era por causa de amargura que eu guardava, de rancor, de vontade de me vingar das pessoas, sabe? Então, foi uma coisa assim, não foi de uma hora para outra, mas com o tempo, cada página que eu lia, eu vinha entendendo, né, que a amargura que me causava tudo aquilo que toda a minha enfermidade, que não foram poucas, foram muitas. Então, através do dom da amargura, eu me conscientizei que era a minha amargura, que era toda que me causou o câncer, tudo isso. Então, quando eu entendi isso, é como se você fizesse uma limpeza dentro de você, né? Aquilo tudo sai de dentro de você. Embora não somos perfeitos, tem dias que a gente... Mas, ao que eu era antes, né? Eu sofria muito de rejeição, muito, né? Até mesmo por eu ter sido criada em orfanato, né? Minha mãe não me criou, eu fui abusada, né? Com 7 anos de idade pelo meu tio, né? Depois pelo pessoal que diziam que estavam me criando, né? Eu fui abusada, eu morei na rua, né? Nesse tempo todo, eu tive um filho, onde eu tive que dar esse meu filho para uma pessoa criar, porque eu não tinha onde morar, nem com o que dá para alimentá-lo. Então, eu tive que escolher, né? Ser mãe. Eu dizia assim, né? Quando eu tivesse meu filho, eu jamais daria ele para alguém para ele não passar o que eu passei. Eu ia morrer, ele ia morrer comigo,
mas eu não daria. Mas chegou um momento que eu pensei, parei e disse, não, Uhum. não é justo que eu deixe meu filho morrer. Não é justo que meu filho. Então, eu escolhi dar ele para alguém que cuidasse, que ele ficasse vivo. Uhum. Assim, eu não ia deixar de ser mãe porque eu fiz isso. Né? Uhum. Hoje eu entendo isso, mas isso outro dia foi a irmã que me falou, né? E assim, eu nunca tinha visto esse lado. Eu sabia que eu tinha salvado a vida do meu filho. Eu escolhi que ele vivesse, né? E até pouco tempo a irmã me disse a mim, não, você escolheu ser mãe, Uhum. né? Deixando ele vivo. Então eu tinha isso dentro de mim, guardado, isso que tive que dar meu filho, e eu fiz, eu julguei tanto a minha mãe, né, por ela ter me abandonado, e Jesus, eu vejo que ele permitiu que eu passasse o meu processo, Sim. né, para que eu viesse a entender o que ela fez Uhum. comigo, né? Então, tudo isso eu aprendi dentro do dono da amargura, depois que eu vim, entendeu? A gente tem Tendo, essa ideia, né, de que as coisas que acontecem com a gente às vezes são por acaso, né? Foi como aconteceu a vida, é isso mesmo, não, né? Não vê as conexões aí que Cristo faz, né? Mas depois que a gente tem esse conhecimento mesmo, a gente começa não só a relevar tudo que a gente viveu, mas a ver a mão de Cristo em tudo aquilo, né? Ver que ali foi um processo necessário para que o Senhor pudesse nos alcançar e também que Ele dá cura depois, né? Mesmo que a gente tenha passado por muitas situações, chega um momento que o Senhor nos chama, né? Assim como fez na tua vida, né, Thelma? Trouxe ali pessoas que já conheciam Ele para ir te convidar, te manter ali dentro da igreja para fazer essa limpeza, né? Porque o que o Senhor quer é que a gente tenha essa comunhão com Ele, né? Sejamos pessoas que expressem Ele, né? Expressem Cristo na nossa vida. é isso. E como é que foi a situação, assim, quando tu chegou na igreja? Tu mesma comentou aí, né, que foi um processo de, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Quando foi que tu Assim decidiu? mesmo. Não, agora eu vou Quando estar com o Senhor. Quando as irmãs resolveram fazer, a irmã Renata resolveu, Deus, né, usou ela para que, né, ela fez um coral. Uhum. Mas há 2 anos, né, que ela já vinha fazendo, me orientando, há 2 anos fazendo culto aqui em casa. E aí ela fez um curso, um grupo no coral. Aí ela disse, olha, eu botei teu nome. Tu vai ficar no canto, vai fazer parte do coral. Aí eu disse, faço sim. E daí, então, através desse coral que ela fez, que ela começou a fazer, gente, assim, foi uma coisa tão, sabe, eu nem sei explicar o que foi que eu senti quando eu comecei a participar desse coral, porque parecia que tinha saído um peso das costas. Que legal. Sabe? E um peso das costas, e eu comecei, depois que eu comecei esse coral, eu acho que eu só faltei uma vez na igreja. Que bacana. Porque não é. E não vou, assim, por obrigação, não posso faltar, não. Eu tenho um desejo, sabe? De estar ali com as irmãs, de estar no coral, de não faltar um dia, de estar ali. Hoje eu me sinto, assim, importante. Importante, assim, e eu vejo, assim, que Deus me escolheu e estava tudo ali projetado. Estava tudo ali certinho, né? Que hoje eu estou na igreja, me sinto bem dentro da igreja, me sinto. Até aqui em casa, meu marido já viu, né? Já comenta de minha mudança. Coisa boa, né? Thelma, quanto tempo tu tá na igreja do Senhor Jesus Cristo? 3 anos, fazendo grupo familiar. Sim, todo esse processo de conhecer. E tendo Tudo grupo familiar, grupo familiar. Tu comentou que tu sempre teve esse desejo de auxiliar as pessoas, né? E o grupo familiar é uma porta maravilhosa para fazer isso, né? Para alcançar as pessoas. Como é que foi essa tua experiência de abrir a tua casa para poder auxiliar as pessoas também? Meu marido falava assim, quando elas falaram do familiar, eu disse, não, eu abro, eu quero sim. Você aceita sim. E aí começamos a fazer o culto aqui em casa. Até meu esposo dizia, olha, fecha a loja aí, o culto. Né? E o culto. Na pandemia mesmo,
na pandemia vamos fazer o culto, não vamos? Aí, vamos fazer virtual. Eu disse, não, vamos fazer presencial. Quem quiser vir, vem, né? Começamos só as 2 vezes que nós fizemos virtual, mas mesmo na pandemia, eles disseram, não, vamos fazer aqui em casa. Que legal. E fazia o culto aqui em casa, mesmo na pandemia. Eles não sabiam quando ia acabar a pandemia, mesmo eu sem ir na igreja com frequência. Mas os cultos aqui em casa raramente faltavam. Eles faltavam, não podia fazer, elas estavam aqui toda quinta-feira, elas estavam aqui. Que legal. Para me orientar. O grupo familiar é uma coisa importante porque a gente começa a desenvolver essa parte de aprender a escutar os outros, a aprender a compartilhar aquilo que o Senhor deseja, né? A ouvir o que o Senhor realmente quer que a gente expresse naquele momento. É um momento de crescimento mesmo, né? De aprendizado e crescimento quando a gente participa do grupo familiar, né? Ainda mais abrindo a casa, né? Para receber a igreja ali dentro. É algo que o Senhor faz, uma transformação dentro de casa mesmo, né? E mesmo a essas, enquanto eu não ia, né? Enquanto eu não comecei a ir para a igreja fazer e estar no coral, eu ainda fiz muita bobagem. Sim. Ainda tentei suicídio. Eu tentei um suicídio, tomei um monte de remédio do meu neto, né? Porque eu estava com uns problemas familiares, não sabia como resolver. E as irmãs diziam, ora, entrega a Jesus. Você sozinha, você não vai conseguir. E é uma coisa também que eu aprendi na igreja do Senhor Jesus, né? É que a gente tem que entregar para Ele e confiar nele. Com certeza. Né? E eu não tinha isso, eu queria resolver do meu jeito. E a irmã falava, no seu jeito você não vai resolver. Entrega nas mãos de Deus e espera. Esses problemas estão aí para amadurecer. Através disso aí, para o teu crescimento. Mas eu não entendia isso. Sim. Eu não queria saber disso. É um processo que a gente demora para entender tudo que o Senhor quer com a gente, né? Mas tu sentiu que depois de conhecer, depois de entender, tua vida mudou realmente? Depois de estar realmente muito, mudou muito. Que bacana. Então, Thelma, antes da gente ir encerrando aqui, quero que tu deixe um incentivo para aquelas pessoas que também estão iniciando, para quem talvez esteja que nem tu, assim, tava na dúvida ainda, vou, não vou, firmo nessa igreja, não firmo, que tu deixa um incentivo para essas pessoas. Pois, não fica, não vou, não vai. Vai. Não fica, não vou, vai. Viu? Hoje eu tenho uma experiência assim maravilhosa na igreja do Senhor Jesus. Eu me sinto acolhida, né? Eu me sinto em uma família a qual eu nunca tive, né? Mas Jesus preparou para mim, né? Eu tenho uma família, tenho umas irmãs que estão ali. Eu tenho um suporte, né? De alimento espiritual, eu tenho um suporte gratificante, eu tenho os livros que me ajudam, né? Que você encontra, né? Esses livros, na Igreja do Senhor Jesus, estão ali, o alimento diário. São livros que nos ensinam o nosso dia a dia e a comunhão com os irmãos e com Deus. É verdade. E com Deus. Então, as pessoas... É que é um processo, né? A gente não é da noite por dia. É verdade. Não é da noite por dia. Né? Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Né? E então, as pessoas que estão no ir, vai ou não vai, vá. Porque se a palavra de Deus chegou até você, chegou até a mim, é porque Deus já tinha tudo preparado. Verdade. Já tinha tudo preparado para a gente. Então, é ir. Decidir realmente, né? Decidir ir e ficar e pronto. Muito bacana o teu testemunho, Thelma. Agradeço ter contado aqui pra gente, né, a tua história, aquilo que aconteceu na tua vida, como que o Senhor te encontrou, né? Agradeço muito o teu tempinho aqui para contar pra gente e que isso incentive muitas pessoas, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Jesus abençoe. E obrigada a todo mundo, né, que acompanhou aqui a história da Thelma comigo, que conheceu mais um membro do Corpo de Cristo. E todos os materiais que ela comentou ali, né, você encontra na Editora Vento Sul. Tu pode acessar também, né? Ficou interessado, viu que vai resolver também o teu problema, é só acessar lá, né, e escolher o material que tu precisa para dar esse primeiro passo de conhecer Cristo. E muito obrigada pela companhia. A gente volta aí num próximo Janela do Céu com mais histórias, mais testemunhos.
TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.